10h06, horário de Brasília. Vai começando aqui pela rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso sua revista radiofônica matinal nas ondas da Jovem Pan. Hoje, terça-feira, 8 de novembro de 2016. Fique com a gente, estou convidando você, ouvinte, a permanecer a próxima hora e meia nesse programa que está começando agora e vem quente hoje. Vem cheio de debates de ideias, hein? Eduardo Suplicy versus Fernando Holliday. O que os vereadores recém-eleitos à Câmara Municipal de São Paulo pensam sobre o ex-presidente Lula? Sobre a reforma do ensino médio, a PEC do teto dos gastos e outros assuntos, hein? Quais são suas propostas para a capital paulista? Esse embate de ideias, de gerações, vai esquentar o programa hoje. Os dois são os nossos convidados nessa manhã. Donald Trump versus Hillary Clinton. À espera do resultado da eleição, os americanos estão diante de um desafio. Fazer cicatrizar as feridas que foram expostas e abertas ao longo dessa campanha presidencial, a mais tensa da história moderna dos Estados Unidos. Brad Pitt versus Angelina Jolie. Saiba tudo sobre a briga judicial dos atores em torno da guarda dos filhos. Bom dia, meus amigos de bancada. Bom dia, Paulinha Carvalho. Bom dia. Temos aqui bom dia, Ellen. Bom dia, Buenas. Tonholi. Bom dia, Vini. Bom dia. Temos aqui já uma hashtag para chamar de nossa nessa terça. Temos, Ed. Qual é? Vamos aí com o nome dos nossos convidados, hashtag Suplicy, X maiúsculo, Holiday. Vocês podem participar pelo Twitter da nossa discussão política em alto nível, hein? Com ideias, pensamentos diferentes, de um jeito bem bacana aqui através do Twitter. Lembrando que se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, os famosos TTs, tem prêmio para vocês. Esta caneca maravilhosa, objeto de desejo. Também a camiseta Esqueci do a Morning minha hoje. Show. Então, hashtag Suplicy, Xão Holiday. Falado. E aqui, olha, no WhatsApp você pode interagir também, caro ouvinte. Você manda uma mensagem em áudio ou uma mensagem em vídeo pra gente. 11 931 7 1009 é o nosso WhatsApp. A pergunta hoje é direta e reta. Em quem ganha a eleição americana? Na tua opinião, conta pra gente. Donald Trump ou a Hillary Clinton? Você torce pra algum? Brevemente, tá? Uma mensagem bem sucinta, bem objetiva, dizendo o porquê você acha que o Trump ganha ou porquê a Hillary leva essa eleição americana. Tá bom? Estamos aguardando e tem sorteio do Kit Morning Show para os participantes ao final dessa edição. Te convido a passar, portanto, a próxima hora e meia colado aqui com a gente no Morning Show, porque o programa promete, hein? Bom, queria dar as boas-vindas aqui ao Eduardo Suplicy e ao Fernando Holliday. Bom dia a vocês, bem-vindos ao programa. É um prazer poder contar aí com a contribuição de vocês nesse momento tão caro que a gente passa no país. Muito bom dia, Edgar Piccoli, ao Cláudio Tonholi, Ellen Brown, Vinícius Moura e Paula Carvalho. Para mim é uma honra, uma satisfação ter aqui sido convidado para participar do Morning Show da Jovem Pan e em diálogo com o vereador eleito Fernando Holliday, o qual eu estou aqui conhecendo, porque não conhecia de ouvir falar, de leituras e tudo na imprensa, mas pessoalmente eu me lembro, acho que é a primeira vez que estamos aqui conversando. Esse é um dos ofícios, né, do rádio também, vereador, proporcionar encontros, né? E esse a gente espera que seja muito profícuo, que seja muito em cima das ideias, o debate das questões, das ideias. Seja bem-vindo, Holliday, também. Muito obrigado, agradeço aí a toda a equipe do Morning Show, a Jovem Pan pelo convite, o vereador Suplicy, né, que, como ele disse, estamos nos conhecendo agora. E espero que tenhamos aí ao longo da próxima 1h30 um grande debate, com certeza. Vamos começar então com uma questão crucial aí que tomou conta e vem tomando conta, né, do espaço no noticiário ultimamente, que é a questão da ocupação das escolas, né? Ocupar as escolas, na visão de vocês, é uma maneira legítima, uma maneira inteligente de protestar contra a proposta que visa reformar o ensino médio e derivando também para o protesto contra a tal PEC, né, do teto dos gastos. Vocês acham que é uma forma legítima? Tanto a PEC dos gastos quanto a medida provisória sobre
a educação no ensino médio, porque há uma preocupação dos jovens estudantes, que eu acredito ser muito saudável, para transmitir à população e às autoridades de por que é que avaliam que isto deveria ser objeto de muito maior diálogo antes de ter sido encaminhado ao Congresso Nacional. Eu acho que a ocupação é válida desde que não haja qualquer ação de violência por parte dos jovens, e acredito que esta tem sido a sua preocupação e orientação, de ocupar as escolas como um protesto pacífico, não violento e que da parte deles, desde que aconteceram, inclusive nos anos anteriores, por outros motivos até, por exemplo, quando o governador Geraldo Alckmin tomou uma medida sem debate prévio para transformar diversas escolas, transferir estudantes de uma para outra e fechar algumas, então houve ocupações sempre pacíficas e que tiveram um resultado tal que o governador cancelou aquela sua medida e houve, portanto, um passo vitorioso por parte dos estudantes. Agora é uma outra etapa. Permita só eu dizer, eu sou como que um adepto das lições históricas tão importantes de pessoas como Leon Tolstói, que recomendou a Mahatma Gandhi que realizasse ações pela não violência até conquistar a independência da Índia, de adepto das lições de Martin Luther King Jr., que conseguiu vitórias extraordinárias sempre pela não violência, às vezes até com desobediência civil, como, por exemplo, a história tão importante daquela senhora que resolveu se sentar no banco reservado no ônibus apenas aos brancos, mas uma senhora negra que ali se colocou e foi retirada à força, mas aquilo teve uma extraordinária repercussão na história. Então, desde que pacificamente, eu acho que é válida a ocupação por parte dos jovens estudantes. Vamos ouvir o que o Holliday pensa a respeito. Eu aqui penso totalmente o contrário do vereador Eduardo Suplicy. Eu acho que as ocupações por si só já são uma violência. Existem milhares de estudantes nesse momento que querem estar tendo aula, querem ter o direito de estudar, que é um direito que lhes é garantido pela Constituição, mas infelizmente por causa de alguns isso não é possível. As tais assembleias que dizem existir para decidir se vão ou não ocupar essas escolas ou mesmo universidades são verdadeiros festivais de fascismo. Ontem mesmo na UERJ houve uma dessas assembleias. Tentaram reunir alguns estudantes para discutir se deveriam ou não ocupar a UERJ. O resultado foi socos para tudo que é lado, chutes e tapas, xingamentos de toda sorte e, além de tudo, tiveram que chamar a polícia porque vários dos alunos que eram contra a ocupação e a favor de que todos pudessem ter a liberdade de estudar foram agredidos. E mais ainda, chegando lá a polícia, os alunos tentaram cercar para que ela não pudesse sair, porque afinal de contas a polícia é fascista e violenta e precisamos protestar com ela a todo e qualquer tempo. Ou seja, eu acho que esses são pensamentos muito perigosos. Além de tudo, a maior parte dos alunos que está lá dentro sequer sabem contra o que estão protestando. O Movimento Brasil Livre no Paraná fez uma grande cruzada pelo estado, pelas escolas do estado, para conversar com esses estudantes, saber deles o que era a PEC 241, por que eram contra a reforma do ensino médio. Pouquíssimos ou quase nenhum soube responder. O único que dentre aqueles ali soube dar alguma resposta digna era um professor, mas os alunos que eles aparentemente estavam se utilizando para fazer esse tipo de protesto
estavam lá sem saber absolutamente nada. O exemplo que o vereador usa aqui, realmente acho fantástico a história de Martin Luther King, tenho também uma inspiração nele, assim como Rosa Parks, que fez essa desobediência civil. Mas em nenhum momento, nenhuma dessas figuras atentou contra a liberdade de outras pessoas poderem estudar. Em nenhum momento, figuras desse tipo atentaram contra a liberdade de expressão dessas pessoas. Em nenhum momento, eles fizeram assembleias secretas, verdadeiras convenções de um fascismo disfarçado que tenta a todo e qualquer custo impor suas ideias, não somente ao governo, mas também a estudantes que querem aprender, queriam fazer o Enem, mas não puderam. Mas quem estava ocupando as escolas saiu de lá para poder fazê-lo. Rapidamente, para a gente dinamizar aqui essa conversa e poder abarcar vários temas, tantos quantos a gente conseguir nessa hora e meia. Com certeza. De uma forma objetiva para vocês dois, a questão da massa de manobra. Muito se diz que esses estudantes são usados como uma massa de manobra para se fazer oposição ao governo que aí está. O que vocês acham disso? Olha, eu gostaria de assinalar. Eu coloquei que não sou a favor de qualquer ação de violência como aquela que ficou claro o Fernando ficou claro. Descreveu. Então aquela eu não poderia não posso concordar com aqueles atos. Agora, com respeito a qual a consciência dos estudantes, vamos dar o exemplo daquela moça, Ana Júlia, adolescente, que foi à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e falou de uma maneira tão clara e com argumentos muito claros de críticas, tanto a PEC 241, agora no Senado 55, bem como com respeito à reforma do ensino médio, que não foi devidamente dialogada com a população, com os especialistas na área, com os estudantes, com os professores, e ela se expressou de tal maneira tão bem que foi cumprimentada por todos os deputados estaduais quando ela terminou. O Fernando... Só vou ouvir o Holliday a respeito dessa questão, né, dos estudantes, como eu coloquei aqui, poderem estar sendo usados como massa de manobra. O que você pensa a respeito? Sim, de fato a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu a Ana Júlia para poder discursar e recebeu também estudantes favoráveis à desocupação. O estudante favorável à desocupação não teve tanta repercussão, mas acho que o próprio exemplo utilizado pelo vereador comprova a utilização desses estudantes como massa de manobra. Ana Júlia é filha de um militante petista. Logo, foi cumprimentada principalmente e defendida pelos deputados estaduais do PT. Acho que essa relação direta, por si só, já diz alguma coisa. Quisera eu ter uma filha com 16 anos, que eu tenho 3 filhos homens, mas que pudesse aos 16 anos se expressar com aquela qualidade. Não importa se o pai fosse do PT, do PFL, de qual partido fosse, do DEM, etc., mas que aquela Ana Júlia surpreendeu a todos pela qualidade da forma como se expressou. Eu acho que os pais dela e os seus professores merecem ser cumprimentados, porque ela aprendeu a se expressar de uma maneira brilhante. Por favor, Ellen. Na primeira resposta do Fernando, ele deixou implícito ali uma certa crítica a quem fala, ou pelo menos quem faz críticas aí à atuação da polícia. E eu queria saber de vocês dois, como é que vocês enxergam a atuação da Polícia Militar aqui de São Paulo nas manifestações? Ela é violenta? Ela é na medida? Vocês apoiam esse tipo de participação da Polícia Militar dentro das manifestações em São Paulo? Pode começar, Fernando. Vamos alternar, tá? Okay. Com o devido respeito a nós dois. Sim. Não, eu realmente acho que um dos maiores exemplos que pode ser utilizado foram as manifestações do qual o MBL, o Movimento Brasil Livre, fez parte da organização. Na Avenida Paulista, no dia 13 de março, fizemos a maior manifestação da história do país. Todos os institutos concordam, oficiais ou não oficiais, de que não houve na história tanta gente na rua como no dia 13 de março de 2016.
para protestar pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Manifestações do tipo ocorreram também ao longo de todo o ano de 2015. Milhões de pessoas foram às ruas em todo o país, não somente no estado de São Paulo, não somente na cidade de São Paulo. Quer dizer, manifestações históricas mesmo, de norte a sul, uma coisa nunca antes vista. E em nenhuma dessas manifestações, absolutamente, 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto, 13 de dezembro, 13 de março de 2016, seja nas manifestações que acompanharam a votação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não houve sequer em todo o país, e olha que nós somos um país consideravelmente grande, uma única ocorrência. A polícia não precisou reagir contra os manifestantes em absolutamente nenhuma dessas manifestações, em nenhum momento. Acredito que isso diz muito sobre se as manifestações de agora, lideradas pela esquerda, estão sendo realmente pacíficas, se são manifestações que têm cidadãos que querem de fato mudar a sua política ou apenas causar baderna pelas ruas. Vereador Suplicy. Desculpa. Eu acho que em alguns episódios a Polícia Civil e Militar realizou formas abusivas, mas nem sempre. Eu tenho maior respeito pela PM como pela Polícia Civil, e quando há ações que eu acredito sejam de abuso, como por exemplo aconteceu no caso da Polícia Civil, na última sexta-feira lá, quando na Escola Nacional Florestan Fernandes um grupo de policiais foram lá para tentar achar uma pessoa que não estava presente, e ali estavam estudantes, inclusive da América Latina, e estudantes que falam espanhol, que falam inglês. Algumas centenas estavam lá e foram surpreendidos por uma ação. A Polícia Civil começou a bater na porta, a atirar com bomba, com espingardas e chegou a maltratar um senhor de 67 anos com Alzheimer, que foi algemado, quebrou a costela, e ações que levaram no dia seguinte a 1.000 pessoas estarem ali solidárias ao movimento do Sem Terra por aquela forma abusiva com que aconteceu. Também houve um episódio há cerca de, acho que há 3, 4 domingos, quando havia uma manifestação contra o que avaliamos como inadequado, o impeachment da presidenta Dilma. Eu tenho uma opinião diferente, considero que a presidenta Dilma é uma pessoa séria, que quer o bem do Brasil, que não cometeu qualquer ato ilícito, muito menos de enriquecimento ilícito, e também não cometeu crime de responsabilidade. Então, eu fui também à Avenida Paulista participar dos atos contra aquela decisão dos que promoveram o impeachment. E na última que houve, eis que quando estávamos falando no caminhão, em frente ao MASP, a 5 metros atrás do caminhão de som, eis que 4 policiais, ou 5, estavam agarrando uma vendedora ambulante e querendo retirar dela 2 caixas de isopor, numa delas com água e refrigerantes, a outra de cervejas. Eu, primeiro lá de cima, chamei a atenção dos policiais militares, que não me ouviram, desci. Jamil Murad e a diretora da União das Mulheres Brasileiras, descemos lá, tentamos conversar com os PMs, não explicaram bem por que estavam fazendo aquilo, aquela senhora se agarrando à caixa de isopor e eles levando. Eu tentei agarrar a caixa de isopor, ele falou: não, nós estamos levando porque não pode haver aqui comércio ilegal. Bom, no dia seguinte eu coloquei no meu Facebook: será que alguém conhece aquela senhora? E o primo dela avisou, ela veio me visitar em casa. Eu liguei para o comandante da PM na área central da cidade e conversei com ele, porque eu achei que não tinha sido um procedimento adequado de violência contra aquela senhora.
e consegui que ela obtivesse de volta. Ela agradeceu as suas 2 caixas de isopor com a água e refrigerantes. Não devolveram a cerveja, não sei bem porquê, mas daí eu conversei com ela e falei, me diga uma coisa, quando houve as manifestações pró-impeachment, por acaso, porque há dezenas de artistas, vendedores pela Paulista, na Avenida Paulista aberta há mais de um ano, e não são incomodados. Por acaso, naquele dia de manifestação pró-impeachment, a senhora foi incomodada, assim como outros vendedores ambulantes, como desta forma, nesse dia? Falou, não, foi só quando houve a manifestação contra o impeachment. Só para registrar algo que me fez pensar. Vamos lá, Tonholi. Vocês estão falando de movimentos de massas e eu queria perguntar algo sobre coletivos. Eu tenho uma percepção muito ruim de coletivos, porque o Jung já apontava coletivos que o Hitler fazia, o embaixador Meira Pena falava que o Getúlio Vargas fazia um populismo radical usando coletivos. A Dilma fez um discurso em janeiro de 2015 falando que viva a alma coletiva, e eu tenho visto, vereadores, que muito covarde, que não tem coragem de assinar um documentário, assinar um comentário, assinar um vídeo, assinar um artigo, se esconde por detrás de coletivos. E nessas massas virou moda falar coletivo daquilo e coletivo disso. Você não tem indivíduos. Me parece que você tem massas de manobra direcionadas. Eu queria saber o que vocês acham nos últimos 2 anos de ter ressuscitado o vocábulo coletivo, agregando massas, seja de esquerda ou seja de uma direita, seja black blocs, ou seja, o que é que seja. Permita, posso agora? Pode sim. Olha, era 2013 e houve, na época da Copa do Mundo, uma manifestação que parou a Radial Leste, e ali houve um grupo de black blocs que começaram a fazer ações de depredação e tal. E eis que o pai de um deles foi até lá e puxou o seu filho e falou, filho, vem para casa. E ele acabou indo. Isso saiu no noticiário, foi no reportado. Noticiário, exato. E quando eu vi a notícia... O senhor já defendeu o Black Bloc, senador? Permita eu lhe dizer. Então, eu escrevi no meu Facebook, eu gostaria de conversar com aquele jovem. No dia seguinte, ele me telefonou e falou, olha, um amigo de meu pai viu o seu comunicado e eu, de fato, gostaria, então, de conversar. E o convidei para vir, ele veio à minha residência com os seus pais, eu conversei 1h30 com ele, mais do que isso, porque foi o dia de um jogo do Brasil, então nós conversamos bastante, e eu, então, transmiti a ele algo que aqui eu tenho em comum com o Fernando, porque eu vou lhe dar, Fernando, eu vou dar também para vocês da Jovem Pan, o meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta, e que tem, por exemplo, aqui o discurso que eu mesmo traduzi do inglês, de Martin Luther King Jr., que é um dos mais belos discursos da história da humanidade. I have a dream, eu tenho um sonho. Então, eu contei para aquele rapaz, olha, um dos exemplos mais notáveis de conseguir a conquista de objetivos tão importantes quanto direitos civis iguais, direitos iguais de votação, é o exemplo de Martin Luther King Jr., que, com todas as dificuldades que havia na época, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, aflorou na América uma forte consciência dentre os negros de que eles não tinham direitos iguais, e começaram a haver a organização dos Panteras Negros e lideranças como Malcolm X e outros. E a certa altura, no início dos anos 60, Detroit, Chicago, Los Angeles, São Francisco começaram a ter seus quarteirões queimados. E eis que, então, um homem, um jovem pastor protestante começou a observar aquilo e realizar ações pela não violência, e até que conquistou... Um bom exemplo, sem dúvida alguma. E aqui eu ressaltei para ele, olha,
nós não podemos mais esperar aqueles que acham que nós devemos tomar o chá do gradualismo, porque as transformações têm que ser realizadas imediatamente, senão a América vai viver um novo verão abrasador. Mas não vamos também ser culpados de ações erradas. A qualquer custo. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. Não vamos estar tomando do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da violência. Eu conversei bastante, dei o meu livro para ele, e eu acho que teve um efeito muito positivo. Então, eu aqui digo a todos os Black Blocs, vamos sempre seguir as formas de não violência. Nesse ponto, acho que encontramos Mas a gênese um desse comum. tipo de movimento coletivo, ela parte do princípio que essa técnica, essa tática de se manifestar e chamar a atenção através de atos violentos é em si própria uma maneira de se comunicar, né? Agora, esse gabinete de crise que o senhor... o senhor fez um verdadeiro gabinete de administração de crise, né? Vocês sabem que há pouco mais de um mês ali no João 23, eis que eu tentei... Era uma hora de reintegração de posse. Estava lá a PM e eu procurei e falou, não, vamos adiar e tudo. Aí veio a oficial de justiça e falou, não, tem que ser feita a reintegração. E 12 policiais militares começaram com escudos, cacetetes na mão, armas na cintura, a avançar, e os moradores começaram a empurrar os escudos. Aí eu estava até o Luiz Antônio Medeiros atrás de mim, eu falei, olha, vai ocorrer um conflito grave aqui, eu vou me deitar no chão para ver se paro. E me deitei no chão, veio a oficial de justiça e falou, por favor, o senhor quer se levantar? Eu falei, olha, eu sou discípulo das pessoas, olha lá, está ali na tela. E 4 mulheres deitaram ao meu lado. Eu falei, eu não vou sair daqui, se quiser me leve, mas infelizmente aquele conflito não aconteceu. Me levaram para o distrito policial e eu expliquei tudo, como é que a minha intenção foi de evitar o estouro de um conflito que podia ferir pessoas. Infelizmente não aconteceu. Essa verve de apaziguador está muito impressa na tua figura, Suplicy. Vamos dar o espaço para o Holliday falar a respeito do mesmo tema levantado pelo Tonholi, com relação a esses coletivos aí que não assinam e assinam como um coletivo na visão do Tonholi para se furtarem também de se exporem de uma forma mais personalizada, personificada em uma figura. Sim. Eu acho que eu tenho um exemplo muito claro aqui, né, de como esses coletivos se utilizam dessa máscara para poder fazer os seus ataques, e ataques perigosos, ataques de toda e qualquer sorte. No início de 2015, eu fui aprovado no curso de filosofia da Universidade da Unifesp, e já era relativamente conhecido na internet, e já tinha exposto minhas opiniões, inclusive contrário às cotas raciais, por mais que negro fosse. E esses coletivos de dentro dessa universidade começaram a não gostar muito do fato de eu ter entrado naquele campus, o campus de Guarulhos da Universidade Federal, e comecei a receber comentários na minha página, e-mails e mensagens privadas dizendo que se eu estudasse lá eu apanharia todos os dias. Eu apanharia todos os dias até que eu aprendesse a ser um negro de verdade ou me tornasse de uma vez por todas branco. Disseram que a universidade continha uma militância armada que não estava gostando muito da minha presença lá dentro, que eles poderiam tomar atitudes gravíssimas. Todos esses membros e todos esses militantes, curiosamente, defendem o Partido dos Trabalhadores, partido que também faz parte o meu adversário, que diz querer a paz. E todos esses membros eu precisei denunciar na Polícia Civil, registrei
boletim de ocorrência, mas não acabou por aí. Eu não entrei naquela universidade, obviamente, mas continuei a expor as minhas opiniões na internet sem nenhum tipo de reticência. E, novamente, essa militância voltou a atacar. Agora não por meio da militância universitária, não. Agora eles vieram por meio de blogs. Blogs de todos os tipos, Brasil 247, GL10, Diário do Centro do Mundo, e em nome dos coletivos negros começaram a dizer que um capitão do mato estava sendo criado, alguém para lamber a bota de brancos. Eles não queriam debater o sistema de cotas raciais. Eles não queriam entender por que eu, mesmo vindo da periferia, mesmo sendo negro, passando a realidade do racismo, era contra um sistema desses, não. Em nenhum momento me propuseram um debate. Eles só agrediram, ofenderam e, mais uma vez, muito curiosamente, talvez coincidentemente, essas mesmas pessoas agressivas, essas mesmas pessoas muitas vezes racistas, defendiam o Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido que pertence ao meu adversário e que diz querer a paz. Esses movimentos não pararam por aí, continuaram a me atacar durante as manifestações pelo impeachment. Toda vez que eu discursava, toda vez que eu postava algum vídeo criticando de uma forma ou de outra o então governo petista da presidente Dilma Rousseff, eles estavam lá para me atacar novamente. Dessa vez como jabuticaba, diziam que eu era preto por fora, mas branco por dentro. Ou então como um biscoitinho também recheado com o recheio branco. Na verdade, todos eles, em todo esse momento, foram racistas comigo porque não queriam debater, porque, na verdade, o diálogo deles era a violência. E, mais uma vez, todos eles, defensores do Partido dos Trabalhadores, partido que pertence ao meu adversário Eduardo Suplicy e que diz querer a paz. Olha só, estamos aqui hoje promovendo um debate de ideias entre os vereadores eleitos aqui por São Paulo, Fernando Holliday e Eduardo Suplicy. A gente continua com essa conversa em instantes, agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Em São Paulo, Eduardo Suplicy, Fernando Holliday. A gente já segue nesse papo, agora eu vou convocar a Ellen aqui para falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Os americanos já estão votando e decidindo o futuro da América, o futuro dos Estados Unidos. Por extensão, o futuro de boa parte do planeta, hein? Foram divulgadas as últimas pesquisas aí, Ellen? Oi, agora sim. Relembrando aquela novela da Globo, Dono do Mundo, né? Mais ou menos isso que nós teremos para os próximos 4 anos. A gente vai escolher quem será essa espécie de dono do mundo. E temos últimas pesquisas, mas elas são completamente divergentes entre si. Então a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente pegar algumas pesquisas ali da rede ABC, vai dar uma margem de 3 pontos de diferença Hillary à frente de Trump. Mas a gente tem pesquisas que dizem que Hillary tem 90% de chances de ganhar, outras 70% de chances de ganhar. O que vale mesmo é o que irão levar aí os delegados, né? Porque a eleição dos Estados Unidos ela não é direta, ela é indireta. E aí, por isso que a coisa pode ficar muito estreita, uma margem muito apertada, porque em estados que são mais maleáveis, ou seja, que não estão sempre com democratas ou sempre com republicanos, que é onde eles estão de olho, esses estados estão bem indefinida, a questão ainda está bem indefinida, por isso a gente fica nessa expectativa. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente prestar atenção numa coisa, e que talvez dá até para trazer para o nosso debate aqui, é que quem vencer, seja Hillary ou Trump, vai estar diante do desafio de fazer os Estados Unidos novamente unidos, porque essa eleição expôs uma cisânia que se achava superada no país, ou pelo menos muitos achavam superada no país, e não foi superada. Pelo contrário, a gente viu que ficou muito claro ao longo de todo o pleito questões envolvendo racismo, misoginia, questões envolvendo diferenças de classe, diferenças sociais. Isso tudo foi exposto e fez sangrar a sociedade norte-americana. Curioso que os slogans das campanhas vão bem nesse sentido que você falou, né? Exatamente. Tanto da Hillary quanto do Trump. Por um lado, por exemplo, tem gente que diz assim, Hillary está apostando no eleitorado latino, mas vale lembrar que, por exemplo, se você pega ali cubanos são pessoas completamente que conseguiram chegar aos Estados Unidos, são pessoas que têm um asco da esquerda e que são católicos, são conservadores. Então já vem na Hillary uma coisa um pouco ambígua.
Por outro lado, você tem, então, não é uma coisa tão dada como a gente pensa. Às vezes a gente cria estereótipos dizendo, se é latino vai ser contra o Trump porque o Trump vai fazer um muro no México. Não, eles estão pensando na economia mais do que qualquer outra coisa. Seja quem for que for eleito, tem que deixar uma economia estável, porque com o bolso cheio a gente questiona menos as coisas. Realmente isso é fato, né? Então, me parece, conversando com as pessoas que estão lá fazendo cobertura e vivendo lá, que os interesses, independentemente de você ser latino, você ser negro, você ser mulher, tem muitas coisas que são comuns, muitos questionamentos comuns. Mas a cisânia de grupos de interesses diversos, essa se expôs, ficou muito bem aberta ali no pleito. Uma coisa que nós, por exemplo, aqui no Brasil, vimos em 2014, né? Nós vimos um pleito que abriu muitas feridas e que eu acho que não foram cicatrizadas até hoje. Os Estados Unidos está vendo agora nessa eleição. Bom, vamos girar o assunto, vamos para Londres agora conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Ele traz pra gente aí a questão agora do mundo, digamos, das celebridades, com personalidades britânicas. Tô falando isso porque o Príncipe Harry anunciou hoje que tá namorando uma atriz britânica. Não, e sério? desceu a lenha na cobertura dos tabloides. Os tabloides que movimentam esse mundo das celebridades, dos políticos, das personalidades lá na Grã-Bretanha. Vamos ouvir o Ulisses. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Só essa notícia mesmo envolvendo a família real pra tirar as eleições americanas do destaque principal aqui, viu? Era só o que se falava até hoje de manhã, mas de repente saiu um comunicado do Palácio de Kensington anunciando que o Príncipe Harry está namorando com uma atriz americana, mas na verdade o comunicado não foi nem tanto para confirmar oficialmente. É americana a atriz ou é britânica? Americana, é uma atriz americana chamada Meghan Markle. Ela tem 35 anos de idade e o comunicado, na verdade, não foi nem tanto para confirmar oficialmente esse relacionamento, que já dura alguns meses, de acordo com o Palácio de Kensington, que é a residência oficial, né, do Príncipe Harry, mas sim para criticar a postura da imprensa. E o Príncipe Harry, como todo mundo sabe, tem um histórico bem triste, né, com os paparazzi, que a mãe dele morreu sendo perseguida por fotógrafos que buscavam imagens exclusivas dos relacionamentos dela e tudo mais. Então, esse assunto é muito delicado quando envolve o Harry e o Príncipe William, né? O Príncipe Harry e o Príncipe William. E aí, esse comunicado hoje, ele fala que os tabloides cruzaram uma linha, mais uma vez, com uma cobertura racista e também misógina e sexista, porque a Meghan Markle, ela é uma atriz americana, como eu disse, de 35 anos, é mais velha que o príncipe, né? Ele tem 32 anos de idade, é americana, e também a mãe dela é negra. Então, por causa da cobertura de alguns tabloides, comentários nas redes sociais, o príncipe se disse bastante ofendido, pediu que a imprensa se afaste do relacionamento, e principalmente da nova namorada dele, que está em Toronto, no Canadá. Pelos relatos dos últimos dias, né? Porque os tabloides aqui no Reino Unido já estavam falando bastante sobre essa relação. A família da atriz foi inclusive ameaçada por paparazzi que cercaram a casa dela. Um namorado dessa atriz também recebeu ofertas de compensação em dinheiro, né? Por furos sobre o relacionamento passado dele com a atriz. Então, a imprensa britânica, mais uma vez, muito agitada com essa história envolvendo a família real, e o Príncipe Harry pedindo para que os tabloides vão se preocupar com outros assuntos, que se preocupem com outros assuntos e não com a vida pessoal dela. É isso que dá a ser parte da família real, né, Edgar? É o preço, né? É os ossos do ofício, né? Legal. Inclusive, ele é sustentado com boa parte de dinheiro público, então também, né? Dessa forma, os tabloides tentam justificar esse interesse que, de fato, né, como o caso da mãe dele já provou, às vezes tem finais dramáticos, né? Mas, de qualquer forma, ele faz parte da família real, esse interesse também não tem muito como evitar. Até os nobres estão sujeitos, né? Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações. Boa terça-feira para você aí em Londres. Valeu, Edgar. Um abraço para todo mundo. Tchau. Abração. Vamos seguir aqui na conversa com os vereadores eleitos por São Paulo, Eduardo Suplicy, Fernando Holliday. Eu vou mais uma vez pedir para a gente buscar uma objetividade, focar para a gente poder dar uma dinâmica nos assuntos, que são muitos para a gente tratar aqui. Eu tenho uma pergunta para os dois aqui.
O Holliday colocou ali na fala dele, né, a questão de que várias vezes você afirmou assim, isso foi o PT, você foi vítima de racismo e tudo mais, PT, partido que o Suplicy faz parte. E aí eu coloco para vocês dois uma questão bastante séria, acho que o Suplicy várias vezes já foi questionado, aqui nas redes sociais muita gente está perguntando os dois aqui, então acho que a gente tem que levantar o pessoal que está aqui no Twitter falando conosco. Suplicy, como defender a moral e a ética permanecendo no PT? E Holliday, a mesma coisa. Como fazer isso sendo do DEM um partido ligado completamente à bala, ao boi e à Bíblia, a Caiado e companhia? Rapidamente, vamos lá. Quando se está numa grande organização, cujos objetivos, inclusive desde a fundação, são de construção de um Brasil justo, civilizado, com os valores de fraternidade, de solidariedade e sempre por transformações democráticas, com o aperfeiçoamento da democracia. O PT foi o que mais iniciou e batalhou por eleições diretas já, toda a campanha de direta já, como também a campanha por ética na política. E sempre o PT, e eu muito defendi sempre, a ética, a seriedade no trato da coisa pública. Então, se alguns companheiros ou pessoas no partido cometem erros gravíssimos, por vezes, é meu dever procurar prevenir, tomar ações para prevenir e corrigir estes erros. E ali onde eu estiver, como durante os 24 anos que estive no Senado e antes no Parlamento, e por 13 meses na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, convidado por um prefeito extremamente sério e correto, reconhecido inclusive por todos, até pelo prefeito eleito João Dória nas suas declarações. Então, ali eu procuro agir com toda seriedade e correção. Gostaria de fazer uma breve... Toda vez que alguém me pergunta se vai deixar o PT, eu sempre assim respondo, eu continuo no PT. E quero que o PT, se algumas pessoas agem incorretamente, não estou de acordo com a maneira como trataram o Fernando Holliday por ter ideias tais como a questão das cotas raciais, que alguns negros acharam que não seria próprio. Eu quero lhe dizer, olha, quando foi votado o Estatuto da Igualdade Racial do senador Paulo Paim, que é uma pessoa que tanto dignifica o homem negro no Congresso Nacional, eu fui favorável à questão das cotas, mas levando em conta que era por 10 anos e daí a cada 10 anos ser avaliado se, tal como ocorreu nos Estados Unidos, que na medida em que se chegasse a um maior equilíbrio, daí se poderia até não haver mais as cotas. Então, eu prefiro dialogar assim com o Fernando e aceitei o convite da Jovem Pan, sabendo que teria aqui uma pessoa confronto das ideias. De ideias a proposta é essa, vereador. Eu achei por bem que eu vou estar lá na Câmara dialogando com ele. Então... Assim, reforçando a questão que a Ellen coloca aqui, na prática, quais ações práticas o senhor tomou no sentido de alertar os companheiros que o senhor disse que cometeram erros gravíssimos? O senhor chegou para o Lula e falou que está mandando para o caminho errado, presidente. Chegou para o Dirceu e falou, não é por aí, esse modus operandi vai nos levar a um buraco incrível. Quais foram as ações práticas que o senhor fez nessa trajetória ao lado dos companheiros que, na visão do senhor, cometeram equívocos? Eu vou citar um episódio que acredito ilustra bem. Era começo de 2002, lá por volta de fevereiro, março, reunião do Diretório Nacional. O deputado Chico Alencar, hoje no PSOL, naquela época no PT, diz, olha, acho que nós deveremos tornar transparentes em tempo real toda a contribuição de quem quer que seja para o partido. Porque assim a gente fica dizendo exatamente o que temos recebido e tal. E aí houve uma ponderação do então tesoureiro, ele sabe disso, que eu conversei diversas vezes com ele, Delúbio Soares, que falou, olha, acontece que se nós publicarmos durante a campanha quem é que está nos dando, isso vai inibir os doadores, empresários vão ter dificuldade, então nós vamos diminuir. Olha, eu quero dizer que
eu gostaria muito de que a decisão e a opinião do Delúbio prevaleceu na época. Eu fui favorável à sugestão de Chico Alencar e a pratiquei em 2006, 2014 e agora nesta eleição em transparência em tempo real de todas as contribuições, desde quando era pessoa jurídica também, agora só de pessoa física, na minha campanha. Quer dizer, um exemplo de ação de transparência, inclusive de nunca utilizar qualquer caixa 2. Para dar um exemplo que eu procurei fazer. Certo, vamos dar a palavra para o Holliday. No Senado, apresentei projeto de lei pela transparência em tempo real de todas as contribuições. Bom, a gente está falando aqui, traduzindo rapidamente aqui de forma objetiva, de uma pessoa que parece imune a uma imagem de um partido que está desgastado. Afinal de contas, o senhor recebeu mais de 300 mil votos de pessoas que o apoiam, mesmo frente a todas essas questões em que o partido que o senhor pertence se envolveu na política. Você, como a Ellen colocou, vem em contraponto a isso tudo de um partido onde a classe dominante, a tal das bancadas da Bala, Bíblia e Boi... também aparece na Lava Jato. Também aparecem em questões assim. E vem com o discurso que você vem. Queria ouvir você a esse respeito. Sim, eu acho que o principal de tudo... Antes eu gostaria de agradecer o vereador, né, que me deu de presente aqui um livro com direito à dedicatória e tudo, né? Fico muito agradecido. Ainda não escrevi um livro, mas quando escrever espero retribuir o presente. Bom, quanto ao Democratas, eu preciso esclarecer que, antes de mais nada, eu pertenço ao Movimento Brasil Livre. E nas eleições desse ano, nós decidimos ter candidatos justamente por conta da crise de representatividade que o nosso país vive em todas as esferas nesse momento. Então, tivemos candidatos a vereadores e até mesmo a prefeitos espalhados por todo o país e em diversos partidos. PSDB, Democratas, PSC, até mesmo pelo PPS, partidos que de alguma forma minimamente convergessem com as nossas ideias. Nenhum desses partidos absolutamente está imune de investigações ou de ter em seus quadros alguém envolvido nesse ou naquele escândalo. Mas a característica principal é de que os nossos candidatos, e nós negociamos isso com todos os partidos em que tivemos candidatos, acima de tudo tem uma fidelidade maior ao Movimento Brasil Livre. E a ele eu devo fidelidade, sobre ele eu respondo. Se em algum momento algum dos nossos políticos se ver envolvido em qualquer tipo de escândalo, certamente não vai durar muito tempo, será expulso mais do que imediatamente. Nós vamos manter esse controle sobre os mandatos e mais do que isso, né? Eu tenho a liberdade de fazer críticas ao meu partido. Por exemplo, eu acho terrível que o presidente da Câmara dos Deputados nesse momento, Rodrigo Maia, apoie dentro da reforma política o sistema de lista fechada, que nada mais é do que retirar poder do cidadão de fato escolher o seu candidato. Rodrigo Maia, infelizmente, desde que assumiu a presidência da Câmara, tem feito tudo e qualquer coisa pelo poder. É um grande absurdo. Tem agido, inclusive, até mesmo muitas vezes, como o próprio Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo do Democratas. É uma grande vergonha para o partido e não tem o mínimo de medo ou de reticência em falar isso, porque eu devo fidelidade ao Movimento Brasil Livre. E a partir do momento em que o Democratas tentar cercear a minha liberdade de expressão, censurar qualquer tipo de fala minha, não vou pensar duas vezes em sair do partido. Então a fidelidade é ao Movimento Brasil Livre. Acredito que é uma onda que vem surgindo de fato para renovar a política, para entrar nos partidos como uma estrutura suprapartidária. E só para esclarecer, é muito interessante as histórias que o vereador Eduardo Suplicy contou aqui, mas pelo que eu me lembre, um dos seus discursos famosos no Senado foi justamente em defesa de José Genuíno, mesmo já tendo sido condenado no Mensalão. Acho que explicações do tipo seriam muito válidas nesse debate. Olha, eu li da tribuna do Senado uma carta excepcionalmente bem escrita da Miruna, filha do José Genuíno, que inclusive escreveu um livro da história de José Genuíno, e eu fui convidado e vou escrever a apresentação do livro. O José Genuíno, que é uma pessoa que eu conheci
porque foi meu colega, deputado federal, é uma pessoa de extraordinárias qualidades e eu acho que aquilo que aconteceu com ele será... Ele não teve qualquer ato de enriquecimento ilícito. Ele foi condenado porque assinou um empréstimo que foi colocado para o partido. A sua condenação é de outra natureza, não de enriquecimento ilícito. E, inclusive, eu acho que ele é uma pessoa cuja vida merece ser conhecida e melhor respeitada. E eu, por isso, vou escrever, sim, o livro sobre a história dele, que a Miruna, filha dele, escreveu. Eu queria voltar um pouquinho na questão das cotas, que você já falou um pouquinho, e também saber a opinião do Holliday, né, Holliday? Eu busquei aqui 3 principais propostas suas, né? Propor o fim das cotas raciais em concursos públicos, combate ao vitimismo e propor a revogação do Dia Municipal da Consciência Negra. Como que é para você, sendo negro e vindo de uma origem tão humilde, lutar por essas 3 pautas? E queria saber depois do Suplicy também se o senhor vai tentar barrar essas pautas que o Holliday propõe. De fato, desde o início eu já defendo essas pautas, muitas vezes, ou pela maior parte das pessoas consideradas polêmicas. Bom, o combate ao vitimismo, na verdade, engloba essas 2 propostas, né? Primeiro, o fim das cotas raciais em concursos públicos, porque acredito que, primeiramente, o raciocínio das cotas raciais já parte de um pressuposto errado, né? Parte de que, na verdade, tem várias correntes, né? Uma delas é de que nós temos uma dívida histórica, porque os negros, no caso, os escravos, né, foram abandonados após a libertação e tiveram que se virar pelos morros sem nenhum tipo de educação, que não deixa de ser verdade, que esta dívida deverá ser paga mais de um século depois. Outros dizem que é porque os negros, frente aos brancos, ainda sofrem um maior preconceito, têm uma maior dificuldade de entrar na universidade, mesmo com o nosso sistema de vestibular, não levando em nenhum momento a cor do indivíduo, apenas o seu conhecimento. Afinal de contas, o corretor vai apenas ver se as alternativas estão certas ou erradas. Então, partem de pressupostos errados, porque primeiro o nosso país é miscigenado. Aqueles escravos que foram deixados há mais de um ano, há mais de um século atrás pelos morros, hoje já se misturaram com portugueses, espanhóis, europeus de toda sorte e pessoas vindas de os mais diversos lugares do mundo, e inclusive é uma característica do nosso país. Quanto aos negros sofrerem mais do que os brancos, em média, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Havia, sim, alunos loiros de olhos verdes que passavam fome lá e que eram muitas vezes mais pobres do que eu, que passavam mais dificuldades do que eu, que iam muitas vezes para a escola somente para comer. Não conseguiam se concentrar por conta da fome e do sofrimento que passavam, além das inúmeras dificuldades que tinham em casa. Mas na hora do vestibular, na hora de prestar a prova, eu teria um maior benefício, teria uma ajudinha a mais, porque o Estado, o governo me considerava um incapaz. Então, acho que são políticas perigosíssimas que podem ter consequências futuras. Thomas Sowell, um estudioso norte-americano, estudou o sistema de cotas, é negro também, contrário às cotas. Ele tem um livro muito bom chamado Ações Afirmativas pelo Mundo, onde ele vê justamente o resultado dessas iniciativas, inclusive na própria América. Não é à toa que os Estados Unidos hoje vivem uma das maiores tensões raciais, claro, desde a década de 60, onde teve o seu ápice, justamente porque esses sistemas acabam gerando uma outra forma de preconceito. As pessoas vão começar a achar que funcionários públicos ou mesmo médicos negros são incapazes, são incompetentes e só estão ali por causa do sistema de cotas, quando na verdade não é. Sim. Essas pessoas precisam de oportunidade independente da cor da sua pele. Eu queria agora, a gente já está finalizando a conversa, esse debate entre aqui os vereadores eleitos por São Paulo, Eduardo Suplicy, Fernando Holliday, o Eduardo Suplicy pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e o Fernando Holliday eleito pelo DEM. Quais são os seus projetos agora para esses próximos anos que vocês vão estar à frente ali durante a vereança? O que vocês vão estar defendendo agora? Enumere para o ouvinte da Jovem Pan que está curioso, quais serão suas bandeiras nesses próximos 4 anos? Eu acho importante
responder também a pergunta do Vinícius. Né? Rapidamente, por favor, vereador. Se eu seria a favor de, por exemplo, de... Eu aposto que não, vereador. De não haver mais o Dia da Consciência Negra. Eu perguntaria ao Fernando Holliday se ele seria a favor nos Estados Unidos de acabar com um dia de homenagem a Martin Luther King Jr., que é algo semelhante, porque aqui se homenageia a luta de Zumbi de Palmares pela libertação dos escravos e por isso se escolheu 20 de novembro. Eu acho importante, eu não serei favorável a se terminar com o Dia da Consciência Negra, aqui expresso com todo respeito à sua opinião. E, conforme já mencionei, sou a favor de que o sistema de cotas seja gradual, reavaliado a cada 10 anos. Mas para se obter maior igualdade de todos, e aí vem a resposta já à sua pergunta, você sabe que foi criado desde agosto um grupo intersecretarial na Prefeitura Municipal de São Paulo para estudar quais serão as medidas para instituir o Fundo Municipal que vai instituir, em cooperação com o governo estadual e federal, a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, com o tempo e o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Certo. E então eu vou muito cooperar para que essa proposta, que já é objeto de lei aprovada por todos os partidos no Congresso siga adiante Nacional, na Câmara, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, há 12 anos, e é por isso que eu tanto tenho insistido que o governo no Palácio do Planalto cria um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção a isso. Esse grupo de trabalho está já funcionando no município de São Paulo e eu quero até, terei a oportunidade lá na Câmara Municipal de dialogar mais com o Fernando Holliday para que ele compreenda esta proposta que foi tão defendida por Martin Luther King Jr., como, por exemplo, pelo bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, que eu ouvi quando em 2006, no Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, ele conclamou a todas as pessoas presentes naquele congresso de todos os países a instituir em cada país uma renda básica igual para todos, correto, equivalentes a $2 por dia por pessoa. Vamos ouvir agora as propostas, o que você vislumbra para esse futuro desses próximos 4 anos, você como vereador da maior cidade da América Latina? Sim, acho que aquelas pessoas que me elegeram justamente para lutar contra toda essa hegemonia e também contra os próprios privilégios dos políticos. Fui eleito para trazer mais liberdade às pessoas e menos poder e dinheiro nas mãos dos políticos. Apenas para esclarecer contra o Dia da Consciência Negra, acredito que o feriado possa até ser trocado, né? Que não seja em homenagem a Zumbi dos Palmares, porque é uma figura controversa. Alguns historiadores dizem que ele próprio teve escravos e foi um grande assassino. Por ser uma figura controversa, acredito que não deva ser homenageado. Talvez Luiz Gama ou então Dragão do Mar, alguma outra figura que de fato represente a luta de libertação dos negros. Mas além dessas propostas mais polêmicas, eu também pretendo lutar contra a verba de gabinete, desculpa, o que hoje é gigante para os vereadores na Câmara, lutar também contra todo e qualquer aumento de impostos, além do aumento salarial, que inclusive agora está sendo proposto pelo presidente da Câmara, Antônio Donato, que pertence ao Partido dos Trabalhadores e quer que o salário dos vereadores vá de 15 para 18 mil reais ainda este ano. Segundo a entrevista do Dória ontem, não vai passar, né? Sim, pode ser vetado. E o próprio Fernando Haddad não é favorável. Sim, mas de qualquer forma, se for votado na próxima legislatura, espero contar com a ajuda do vereador Eduardo Suplicy para lutar contra esse absurdo e apenas dizer também que vou
lutar para que as pessoas tenham menos taxas e lidem com menos impostos, principalmente aquelas que lidam com empreendedorismo na cidade de São Paulo, que hoje sofrem muito. Eu acho que basta por enquanto. Eu queria agradecer a presença aqui dos vereadores de São Paulo, Eduardo Suplicy e Fernando Holliday. Obrigado pela conversa aqui. Boa sorte a vocês. Permita, eu gostaria de informar. Eu tô com meu tempo corrido aqui, senador. Rápido. Por favor. O prefeito eleito João Dória me ligou há 2 semanas e eu disse que quero ter, para cumprimentar-me pela eleição e expressiva votação, eu disse a ele que quero ter uma relação construtiva, de respeito para com ele. Ele me convidou hoje à tarde, às 6h30. Teremos um diálogo, eu vou falar de diversos assuntos. Levarei 54 cartas escritas pelos beneficiários do Braços Abertos, como isso é positivo. Vou conversar com ele e vou dar o livro, que eu vou deixar também para vocês dois. Correto. Obrigado. Sobre a história da cooperativa dos vendedores ambulantes do Parque Ibirapuera, que existe há 16 anos, é um exemplo de cooperativa e que precisa continuar. E então vou explicar a ele a história e convidá-lo para visitar a cooperativa, que constitui um exemplo para todo o Brasil. Esse tipo de diálogo republicano, vereador, é o que nós, eleitores, cidadãos, esperamos mesmo de vocês. Que esse diálogo resulte em progresso, que resulte em evolução das relações, das inter-relações. No tweet aqui, um ouvinte resumiu, ele disse assim: eu espero que a próxima legislatura, eu até perdi o nome, desculpa aí, para não acreditar, disse assim, seja esse retrato do Morning Show de hoje, o Holliday aprendendo com a maturidade do Suplicy e o Suplicy se inspirando na jovialidade do Holliday. Acho que é isso. Obrigado, Eduardo Suplicy. Agradeço ao Jovem Pan, ao vereador. Pela obrigado oportunidade. E, inclusive, eu quero até agradecer a direção da Jovem Pan, porque no ano passado eu me dispus a vir aqui, não acharam que era conveniente, mas hoje vocês me convidaram. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos em frente no Morning Show. Agora é a hora da boa notícia. Depois dessa conversa, desse debate de ideias aqui no Morning Show, eu vou falar sobre o invento do analista de sistemas Carlos Pereira. Muito bacana. Ele criou, olha só, um aplicativo que batizou de Livox, que ajuda na comunicação de pessoas com problemas na fala decorrentes de autismo, a esclerose lateral amiotrófica e também as pessoas que apresentam sequelas em decorrência de um AVC. O projeto começou a ser desenvolvido em 2011 em uma startup do Porto Digital do Recife, que é um dos principais polos tecnológicos do Brasil. O esforço do inventor Carlos Pereira foi motivado pela condição da sua filha, que tem paralisia cerebral decorrente de um erro no parto, na hora do parto. Agora, a ferramenta, que pode ser usada em tablets e smartphones e já ajudou mais de 20 mil pessoas com problemas na fala, pode auxiliar 15 milhões de brasileiros com dificuldades de comunicação. Com o objetivo de propagar o benefício entre os que necessitam, iniciou-se há 2 anos um trabalho de distribuição do aplicativo na rede pública de ensino de Recife e que agora ganha ainda mais força com o implemento de uma parceria com a Federação das APAES. Essa é uma boa notícia. Olha, quero dar um recado aqui. Terminou ontem a Copa Bubalu Jovem Pan e no futsal masculino o Fênix Santa Paula se sagrou campeão ao vencer o Colégio Amorim por 6-5 num jogaço de bola, hein? Entre as meninas, o primeiro título na categoria feminina ficou para o Colégio Bandeirantes, que venceu o Pentágono Perdizes nos pênaltis e levou para casa a tão sonhada, a tão desejada taça da Copa Bubalu. A equipe de esportes da Jovem Pan fez uma baita cobertura desse evento. Foi muito legal mesmo ver a molecada jogando um bolão. Olha, vi vários trechos de jogos nas redes sociais. Tem muito moleque bom de bola, muita menina jogando um bolaço. E é muito bacana esse apoio, né, ao torneio, a valorização do esporte, a integração entre os estudantes e a paixão ali pela escola, no ambiente escolar. Essa disputa saudável, né, no esporte mais popular que a gente tem aqui no Brasil. Por isso eu faço questão de mencionar aqui os envolvidos, né, o patrocinador principal, obviamente, o Bubalu, e os apoiadores Netshoes, Pinguinos, Banco Imobiliário Estrela e Pênalti. Que venham as próximas edições e que a gente veja no futuro, né, nos campos de futebol e nas quadras brasileiras, esses craques comendo a bola, beleza? Então, tá falado.
Vamos para nossa enquete de hoje. Aqui no nosso WhatsApp, perguntamos ali rapidamente, de forma bem objetiva. E aí, quem leva hoje nas eleições americanas? Donald Trump ou a candidata pelos democratas Hillary Clinton, hein? E os ouvintes estão interagindo com a gente aqui, ó. Vamos ouvir. Alexandre de Vila Velha, eu espero realmente que seja Hillary Clinton a ganhar. Não vou muito com a cara dela, nem com o marido dela, mas Trump ninguém merece. Fico com dó de todo mundo que seja neo-americano vivendo nos Estados Unidos, seja latino, europeu, brasileiro, o que for, com aquele homem no governo. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui quem fala é André, de São Paulo, Brasil. É o seguinte, vai ganhar Hillary, mas o que me deixa temeroso é saber o quanto de eleitores tem um cara maluco, com ideias malucas, como Trump. É algo que não dá para entender. A humanidade realmente está indo por um caminho deprê. E aí, pessoal do Morning Show, bom dia. Aqui quem fala é Edmilson de Recife. Eu tô torcendo muito para que Hillary Clinton ganhe, mas pelos vistos e essa confusão todinha, acho que quem vai ganhar é Donald Trump mesmo. Olá, bom dia, amigos da bancada Morning Show. Meu nome é Márcio, Marília, São Paulo. Eu vou de Donald Trump, o famoso bilionário bufão. Acredito que ele vai mudar o jeito de fazer política. Eu não vejo a Hillary como uma forte candidata para ganhar, não. E não acho que ela vai fazer uma boa política nos Estados Unidos. O Donald vai chacoalhar a maneira de fazer política. Acho que não só lá nos Estados Unidos, como no resto do mundo. Um abraço aí, tchau, tchau. Bom dia, galera do Morning, aqui é o Peterson de Taubaté. Bom, eu acho que Donald Trump leva essa, porque apareceu nos Simpsons que ele era presidente. E como todo mundo sabe, os Simpsons já acertaram várias premonições aí. Valeu, galera, é nóis. Bom dia, pessoal do Morning Show aí, que é Walter Júnior de Guarulhos, um baianinho que chegou em Guarulhos. Com o presente aniversário, fazendo 32 anos hoje, eu quero ver o Trump lá, quero ver ele criar muro, quero ver realmente como vai ser o mundo com aquele cara lá. Vamos cá, tem vídeos também pra gente conferir, os ouvintes mandando mensagens em vídeo pra gente aqui respondendo. E aí, Donald Trump ou Hillary Clinton? Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Davi e a Eduarda de Botucatu. Nós achamos que quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos é a Hillary, porque acho que a grande maioria lá ainda não é louca de votar no Trump, que é uma pessoa incoerente com as suas propostas. Então a gente torce por isso, até para amenizar, ajudar na nossa economia também. Dependemos da eleição de lá. Um abraço a todos. Legal, todo mundo que... É o apelo psicológico, o nenê bonito ali no colo, né? Pois o ele teve uma atitude política, né, na mensagem que ele mandou. E o ouvinte que falou da relação dos Simpsons, né, que previu ali o Trump como candidato, aqui no Brasil a gente teve um caso também da novela Por Amor, de 98, em que a Suzana Vieira, que interpretava lá uma personagem, previu a Hillary como presidente dos Estados Unidos. Brincadeira, hein? É o Manuel Carlos que escreveu, então a gente tem que, se a Hillary ganhar também... Ficar um pouco com medo aí do maneco. Ô Vini, segue comigo nessa aqui, olha, vamos falar de cinema agora, porque depois da youtuber Kéfera, agora tem mais um aí envolvido aí com a telona. Daqui a pouco eu vou fazer o meu filme também, você vai ser o maior sucesso, não tenha dúvida. Não, 1,5 milhão de espectadores foi o público que foi assistir a Fada da Kéfera, e agora o mais novo youtuber que vai se lançar no cinema é o Christian Figueiredo, né, um youtuber muito famoso também, ele que já teve até um quadro no Fantástico da Rede Globo, e agora vai fazer esse filme chamado Eu Fico Louco, que é o nome também do canal dele no YouTube e o nome do livro dele. Então, Christian Figueiredo estará nas telonas, Edgar, em janeiro de 2017, é a estreia desse filme, que vai contar realmente a vida dele, como que ele se tornou youtuber, né? Serão 3 passagens aí, uma criança, um adolescente, depois chegando nele, ele mesmo vai interpretar o personagem dele, e contando realmente essa história de como que ele conseguiu atingir todo esse sucesso no YouTube, Edgar. Falado, Vini, olha, vamos agora com uma nota triste, tem uma nota de falecimento aqui, morreu aos 91 anos o senhor Alberto Brandão Muilaer.
Ele deixa a mulher, Diná Assunção Muilaer, e filhos, também netos e bisnetos. O velório será às 5 da tarde no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, em São Paulo. E logo depois o corpo será levado ao crematório da Vila Alpina. Noticiamos aqui o falecimento, portanto, do senhor Alberto Brandão Muilaer. Agora, 11h25. O horário é de Brasília. Bom, estamos indo para a reta final desse Morning Show de terça-feira, 8 de novembro de 2016. Antes de ir embora, eu quero saber, porque eu tô preocupado com... Tá triste aí, Vini? Você tá, tava conversando com os vereadores agora, tudo bem? Não é. Fazendo perguntas, agora você tá cabisbaixo aí. Totalmente taciturno, meu. Acabei de receber um vídeo aqui, Edgar, que tá acontecendo, me deixou um pouco preocupado. Você sabe que eu sou da quebrada, né, de São Bernardo, Alto do Baeta, né? Tenho muitos amigos e... Você é da quebrada? Preocupo até com algumas pessoas aqui dessa bancada também, depois desse vídeo que eu recebi, que é um alerta, né, realmente preocupante, Edgar, preocupante. Se a gente puder soltar o vídeo aí. Tem aqui, vamos ver. Cara, o que é isso? Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo, não se benza não. Não se benza? Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Aí. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Eu regozijo, olha lá a linguinha dele. Vai-te embora, maconheiro. O inferno. Cara, o que é isso? É esquete de humor isso aí, Vini? Você ficou preocupado, sério Ed? isso? É um esquete de humor? Isso é sério. De que programa é esse? Esse aí é Siqueira Júnior, que é Não, apresentador é humor isso aí. Não, é Claro que apresentador é. do Plantão de Alagoas. Ele deve estar compondo o time do Adnet agora, Não, meu. senhor. Ele é, claro. Ele tá dando um recado muito sério. E a linguinha? A Ou ele linguinha compõe o também. time da Disney, ou ele tá no YouTube comentando. A linguinha de serpente dele, Tonholi. Você viu, meu? O ímpeto. Tonholi, e agora? Deus do O céu. que a gente faz? O que é isso, cara? Achei que eram formas de vida do Discovery Channel. Então, só pra deixar registrado, é Siqueira Júnior, apresentador do Plantão de Alagoas, que é uma afiliada de uma afiliada do SBT, dando esse recado importante. Eu acho que muita gente tem que ficar preocupado realmente, Edgar. Olha, então vamos terminar no humor, vai. Vamos pedir pra Gabi anunciar o vencedor agora do nosso kit com a caneca e a camiseta aqui do Mas Morning. fique esperto, hein, meu? Não, o da pena é Fique esperto com esse recado aí. Você gostou do recado? Não, é humor da pena. Maconheiro vai morrer, hein? Antes do Natal. Antes do Natal, velho. Ah, não diz qual, né, gente? Não diz qual Natal aí também. Ó, vai ser dizimada, a Jamaica vai ser dizimada, vai deixar de existir. Você fuma maconha. Hein? Não vai sobrar um na Jamaica. Aqui no MASP, embaixo ali, teve aquelas reuniões, acabou, dizimados os... Falar com a Isilda também, hein? Ô, da pena, quer dar lugar aí pra Gabi, cara? Que eu quero que a Gabi anuncie o vencedor hoje. Eu tenho uma opinião, ver se você não acertar, quem eu acho que deve levar, eu vou dar 2 prêmios hoje. Não, hoje tá muito claro que é o Edmilson de Recife, né, que deixou bem claro aí que vai vencer a Hillary Clinton, não é isso? Vamos ouvir. Pessoal do Morning Show, bom dia. Aqui quem fala é Edmilson de Recife. Né? Eu tô torcendo muito pra que Hillary Clinton ganhe, mas pelos vistos e essa confusão todinha, acho que quem vai ganhar é Donald mesmo. É Donald mesmo. Donald, né? Mas Pato fica Donald. torcida pela Hillary. Donald. Tá bom, Edmilson, você leva então o Kit Morning Show. Obrigado a todo mundo que participou, mandando mensagens aqui, participando da enquete pelo nosso WhatsApp, mas quem leva agora é o Edmilson de Recife. E amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui nesta mesma Jovem Pan. Falou, Vini. Falou, um abraço pro Siqueira. Ou da pena aí, vai. Meu amigo. Beijo, Ellen. Beijo. Falou, Tonioli. Siqueira fez uma ponta no Morning Show. Você ouviu?
Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.